Bem, então a gente vai começar hoje a aula 3, né, da extensão Amor Pythonico, que vai fazer essa formação, que está fazendo essa formação em computação com Python, certo? E hoje é o dia da programação com controles de fluxo, né, com os comandos if e else, são comandos padrões de todas as linguagens de programação, e Python, ele tem algumas particularidades, algumas facilidades, né? Como o Python foi todo pensado para facilitar o trabalho do programador, ele tem essas facilidades, né, típicas dele. Então, a gente vai começar basicamente vendo o seguinte, né? Paralelamente aqui à apresentação, a gente vai usar, como sempre, Colab, certo? Enfim, eu estou sempre repetindo isso nas aulas para que, se alguém perdeu em algum momento, possa ver como é que a gente encontra exatamente o Colab, né? Tem dois links do Colab. Esse Colab aqui do Google, né? Que é o símbolo do Google. A gente só basta clicar nele e a gente é direcionado para nossa página do Colab. Eu ainda não compartilhei o da aula passada, o que eu fiz, depois eu vou procurar ele para botar lá no Classroom, certo? Então tá tudo lá naquele como repositório do Classroom, né? E aí vocês podem ir consultando também. Deixa eu abrir aqui o Colab novo. E aí, como eu disse, né, o Colab abre essa página que a gente já começou a aprender um pouco mais sobre ela antes. E aqui eu vou colocar um título para a gente lembrar. Tá? If else, né? Certinho? Então é isso, né? A gente vai começar a fazer algumas elaborações aqui durante a aula e vamos voltar para a apresentação, né? Então a gente vai passar por uma breve introdução explicando para que serve o if e o else. Eu acredito que a aula de hoje talvez seja um pouco mais curta, né? Porque, enfim, claro que a gente vai ter alguns detalhes, então não dá para afirmar com certeza, mas essa é a minha expectativa a princípio. E aí a gente vai ter uma introdução, a gente vai falar sobre o if simples, o if else e o if, elif, else, né? Enfim, a gente vai entender cada um desses como funciona e ver alguns exemplos práticos. Lembrando que amanhã, para quem tiver a possibilidade, vai ter também algumas práticas com a monitora, né? O monitor. A gente vai definir isso ainda. Então, vamos lá para a introdução. O controle de fluxo é o seguinte: na maioria dos programas, vamos pensar assim, eu gosto de dar alguns exemplos práticos que a gente usa no nosso, enfim, quando a gente está usando alguma tecnologia. Quando a gente vai fazer um login no site ou no e-mail, para a gente conseguir fazer um login, a gente tem que fazer o programa, né, o algoritmo do site ou do programa, ele pede login e senha. E baseado, se esse login e senha estiverem corretos ou corresponderem a alguns do banco de dados dele, a gente consegue acessar o sistema, certo? Por trás disso, tem um decisor, vamos dizer assim, que é um comando que ele vai receber as suas informações e ele vai decidir se você vai ter acesso ou não. Mesma coisa num jogo, por exemplo. Às vezes, principalmente aqueles jogos estilo RPG, né? Que a gente vai escolhendo desdobramentos possíveis e a gente vai tomando direções diferentes. Então, esse if, else, etc., eles são desdobramentos da tarefa, né? Da resolução do problema, etc. Até hoje em dia, existem até mídia, né? Filmes, séries, e você pode ir seguindo uma direção do enredo a partir de decisões que você e de escolhas que você vai fazer. Eu acho que o Black Mirror, que foi citado também na aula passada, teve um episódio que foi assim, que você ia definindo o desdobramento do episódio a partir de escolhas que você ia fazendo. Certo? Então, o if ele vai ser entendido basicamente com isso. Você faz um teste, lógico, você coloca lá uma informação, e aí ele vai definir em qual direção vai. E em cada direção que ele vai fazer uma atividade, uma tarefa, um bloco de códigos, certinho? Então, como disse aqui, né? O controle de fluxo em programação define como o programa toma decisões com base em algumas condições dadas, né? Ou informações que você cede a ele.
E aí, em Python, a gente tem essas instruções, o if puro, o if com else e o if, elif com else. A gente vai entender melhor cada um, né? Então não vamos perder muito tempo explicando o que é isso aí, né? Porque com o código fica mais fácil de entender. E essas estruturas permitem executar um pedaço de código adequado para aquela tarefa que a gente vai fazer. Por exemplo, só para dar uma ideia a vocês, né? Quando a gente resolve problemas de matemática, é muito comum, dependendo das condições do problema, a abordagem ser diferente. Por exemplo, se você vai resolver uma equação de segundo grau, dependendo do discriminante, você resolve essa equação de formas diferentes, certo? Só para retomar com uma coisa que talvez você já tenha em mente, né? Ou outra situação, quando você vai resolver um sistema, ele pode ser possível indeterminado e ele pode ser impossível. Isso é definido através do quê? Do determinante da matriz. Enfim, não sei se vocês lembram desses pontos, mas é só uma informação. Espera aí, só um minuto. Certo, retomando, né? Então, dependendo de algum condicionante que a gente tem, a gente pode tomar direções diferentes, né? Então, por exemplo, você resolve o sistema, a equação, dependendo de algum parâmetro, que eu estou aqui citando, por exemplo, mas pode ser outras coisas, né? Por exemplo, você pode também acessar um site a partir de sua senha e seu login existem, né, naquele banco de dados. Deixa eu descer aqui. Pronto, aqui vem o exemplo do if. A estrutura do if é o seguinte: o if ele não necessariamente ele vem com o else sempre, né? Essa é a importância da gente definir isso aí, né? Por exemplo, pode ser, é bom a gente entender isso mais em algumas situações práticas. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui. Quando eu tiver algum programinha onde o if não precise de um else, eu vou dizer aqui é uma situação onde o if ele não precisa vir acompanhado necessariamente do else. Talvez seja interessante também eu explicar o que significa o if e o else num ponto de vista linguístico, né? O if é o se do inglês. Se algo acontece, então ele faz alguma tarefa. O else é se não, né? Ou então em caso contrário. Vocês podem interpretar das duas formas. Então, por exemplo, se condição, como está escrito aqui, ele vai ter esse comando. O if é uma palavra reservada, né? Quando você escrever, por exemplo, vamos olhar aqui. Quando você escreve o if no bloco de códigos do Python, ele muda de cor, né? Ele fica roxinho. Veja que se você escrevesse outra palavra, ele não troca necessariamente de cor. Tá vendo por quê? Porque não é uma palavra reservada, como a gente falou na aula passada. O if é um comando básico do Python e ele aí troca para essa cor aí. Certinho? E aí, se condição, aqui condição, ela está representando um teste lógico que a gente tem que fazer. Certo? E aqui uma coisa que é muito importante para a sintaxe do if é o seguinte. Dentro do if, quando a gente tem que sempre colocar, depois da condição, a gente tem que sempre colocar esses dois pontos. E quando a gente dá um enter, ele vem com esse espacinho aqui. Estão vendo esse espacinho? Ao invés de estar colado aqui na linha, como o if anterior, ele fica com esse espacinho aí. Isso, em Python, é o que a gente chama de indentação. Certinho? Indentação é o que vai servir para o programa identificar que esse bloco, essas informações que eu colocar aqui, por exemplo, bloco de código, só vai ser efetuado, né? Só vai ser realizado se a condição anterior ela for verdadeira. Né? Se a condição aqui for verdadeira, aí eu vou poder executar esse bloco de código. E veja,
eu não preciso escrever ele em uma linha só, ele pode ter várias linhas de código. Bloco de código, pode ter várias linhas. E para saber que terminou a tarefa que ele vai executar dentro desse if, eu preciso sair do if. Como é que eu saio do if? Eu volto para a linha normal. E aí, quando eu continuo aqui, eu já saí do if. Deixa eu tentar explicar de uma forma, reforçar, na verdade, de uma forma um pouco mais clara. Sempre no if, quando essa condição aqui for verdadeira, vamos supor aqui uma condição. Ele aqui, ó, no nosso exemplo, ele faz um teste. Ele começa com um número, vamos chamar aqui uma variável, né, chamada número, onde ele guarda nessa variável o valor 10. Certinho? E aqui dentro do if, eu escrevo if e eu boto a condição. O que é a condição? Número maior que 10. Veja que é um teste, isso aqui, ó, é uma expressão onde ele vai comparar o valor salvo na variável número com 10. Se for maior, e somente se for maior, ele vai executar alguma coisa aqui dentro. Certo? Se não for, aí, enfim, né, se essa condição não for satisfeita e tudo mais, ele não executa o que está dentro desse bloco. Vamos fazer um teste, certinho, para que a gente entenda direitinho isso aqui. Eu vou imprimir uma mensagem. Que vai ser o seguinte. Deve estar aqui, desculpa, eu vou botar maior que 5, né? E aí eu vou explicar novamente, né? O número é maior que 5. O que acontece? Vamos tentar entender o código. A gente salvou um valor em número. A gente está testando se esse número é maior que 5. Certo? Se ele for maior que 5, somente se essa condição aqui for verificada verdadeira, ele vai imprimir essa mensagem de texto. Lembra que tudo que está entre aspas é mensagem de texto. Veja aqui que eu já executei por acidente e observo o seguinte. Como realmente 10 é maior que 5, ele imprimiu a mensagem, como a gente imaginava. Aí, o que a gente pode ver, pode fazer aqui um teste. Por exemplo, se eu colocar 4 aqui e executar de novo o código, o que vai acontecer? Ele vai aplicar o if. Como 4 agora não é maior que 5, ele pulou isso aqui que estava aqui dentro. Certo? Agora vejam, para a gente entender melhor ainda a importância da indentação, eu vou botar aqui, ó, print. E aí eu vou botar aqui dentro fora do código do if, né? Então veja, para que eu estou usando esse outro print? Para eu entender o que é entendido pela linguagem dentro do if e fora do if. Vamos executar aqui, ó. Se eu colocar esse valor, como 4 é menor que 5, não maior que 5, então eu não devo executar esse print aqui. Agora, esse que está fora do if, ele não depende dessa condição. Então, ele vai executar independente dessa condição ser verdadeira ou não. Vamos executar. Estão vendo? Ele não executa esse que está dentro do if. Como é que ele está dentro? Por causa do tab. Certo? Tudo que tiver tab, ele vai ser considerado dentro. E executa esse que está fora do tab, entendeu? Ele não depende da condição. Mesmo 4 sendo menor que 5, ele executa esse porque ele não depende mais da condição do if. Certinho? Em outras linguagens de programação, por exemplo, C, ao invés de indentação, né, desses tabs e tudo mais, para a gente dizer o que estava dentro do if, a gente usava chaves. Caso vocês um dia, né, na vida de vocês, estudem outra linguagem de programação, por exemplo, C, em C a gente fazia assim. Abria a chave no if, escrevia aqui dentro o bloco de código e fechava o if com uma chave fechando, certo?
O Python, para evitar digitação e esses problemas, né? Ele simplificou com 2 pontos, e aí você tem que dar o tab sempre. Certinho? Executando mais uma vez. Aí a pergunta é, eu não disse que podia ter blocos de mais, ou 2 ou mais linhas de código aqui dentro? O que é que acontece se eu fizer isso? Se eu fizer isso agora, esses 2 prints estão dentro do if. Então, se eu executar, nenhum é imprimido, nenhum é impresso, né? Da forma mais correta, né? Nenhum é impresso. Por quê? Porque os 2 agora passam a depender da condição do if, que é ser maior que 5. Como 4 não é maior que 5, ele não imprime. Certinho? Vamos voltar aqui para o que eu estava fazendo, para a forma anterior, e vamos pensar na seguinte alteração. Vamos voltar para 10 aqui e executar. Agora, tanto a condição é verdadeira, então ele vai imprimir a mensagem dentro do if, como ele imprime a que está fora, né? Essa daqui seria impressa sempre, porque não depende da condição, e a de dentro é impressa porque a condição é verdadeira agora, né? Estão entendendo? Deu para entender um pouco de como funciona o if? Só para que a gente entenda melhor as condições lógicas aqui dentro, eu vou mostrar alguns testes. Desculpem aqui. Só um minuto. Brigas aqui de gatos. Enfim, deixa eu só mostrar alguns testes lógicos que a gente pode fazer. Toda condição, todos os detalhes, por exemplo, outros testes que a gente pode fazer. Se eu usar essas desigualdades, certo? E colocar aqui dentro, isso aqui vai ser salvo como valores lógicos. É só um minuto para eu evitar algumas brigas dos gatos. Pronto, voltando, né? Esses valores aqui, se eu fizer algum teste, observe o que acontece com eles. Ele retorna valores lógicos, certo? Se eu trocar aqui a desigualdade, por exemplo, por um menor, ele vai ter o valor lógico falso. Você lembra daquelas variáveis que a gente viu antes? Se eu usar o maior igual, e aqui, por exemplo, usar 10, ele vai retornar verdadeiro, né? Que é true. Então, o que está sendo realizado aqui é um teste lógico. A gente pode usar testes lógicos mais complexos também. Por exemplo, se eu usar isso, né? E um AND aqui entre eles, o AND é um I, né? O conectivo lógico I. E aí botar outro teste, por exemplo, 8 maior que 7, por exemplo. Aqui o que acontece? Cada uma dessas expressões matemáticas, ela vai retornar um valor lógico, certinho? E esse conectivo, ele vai usar esses 2 valores para chegar num resultado dos 2, né? Vamos tentar entender aqui como é que funciona. Se eu executo aqui, dá verdadeiro. Por que deu verdadeiro? Porque esse primeiro aqui isolado, tem valor lógico verdadeiro. O segundo tem valor lógico verdadeiro também. E como eu estou usando i e os 2 são verdadeiros, o resultado é verdade. Não sei se vocês... eu sei que alguns de vocês já viram isso, a gente trabalha isso nas disciplinas de computação e em outros momentos. Mas se alguém não viu, isso não é tão complexo, não. Isso aí é só entender como é que funcionam as tabelinhas da verdade. Eu posso depois mandar um material para que vocês vejam alguns pontos disso aí. Agora vamos mudar um pouco a expressão. Por exemplo, botar um desses valores para dar falso. Então, 8 agora não é menor que 7, né? Então, esse daqui é um falso e esse primeiro é um verdadeiro. Um verdadeiro com um falso e o conectivo i entre eles dá um resultado falso.
Certinho? Só para a gente entender as expressões que a gente vai colocar aqui em muitos casos, tá? Enfim, eu acho que convém falar, porque talvez algumas pessoas não conheçam tanto, e aí, enfim, pode ser útil. Certinho? Então, essa é a sintaxe de um if simples, né? E ele só é executado quando a minha condição aqui dentro do if, ela é verdadeira. Tranquilo? Certinho? Tudo ok? Vamos agora para um segundo caso, que é um if com else, certo? Que é um if onde ele tem a condição sendo verdadeira, ele faz uma determinada atividade, e caso ela seja falsa, todos os casos onde ela for falsa, ela recai na segunda condição, certo? Que é, enfim, a condição do else. O else pensem assim, se alguma coisa for verdade, faço tal tarefa, se não, e aí é o else que está fazendo esse papel, eu faço outra tarefa. Beleza? Vamos aqui pensar numa modelagem com if e else, que tem como posso dizer? É para a resolução de um problema conhecido pela gente, né? Que, por exemplo, é o seguinte: quando a gente resolve equações de segundo grau, a gente dá uma olhada no discriminante da equação, né? Então, eu vou chamar assim, vou fazer o seguinte: eu vou chamar A do coeficiente A da equação, vou até escrever da seguinte forma. Lembra-se que eu falei na aula passada de como posso dizer, de um bloco de código, né? Deixa eu aqui escrever nesse bloco de código. Tá aqui a equação que queremos resolver é dada por... Aí aqui eu vou colocar no ambiente tech, eu vou botar a equação. Eu vou querer a equação x quadrado menos 5x mais 6. Certinho? Essa é a minha equação do segundo grau. E aí o que acontece? Eu tenho os coeficientes dessa equação, que eu vou chamar de A, de B igual a menos 5 e C igual a 6. Certinho? Dando para acompanhar tranquilo? E aí eu vou ter um invariante, né? Um termo que eu chamo de discriminante. Vou chamar de D. Certo? E esse cara, ele é calculado exatamente como ele está sugerindo aí na fórmula. Ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tranquilo? É isso. E a partir desse D, desse discriminante, eu vou até colocar primeiro o print para a gente ver o valor calculado. Depois eu vou fazer um teste lógico com if e else para a gente resolver. Ó, o discriminante, o cálculo disso aqui, deu 1 como discriminante. Certinho? Aqui no segundo bloco, eu vou fazer uma bifurcação, né? Um controle de direção usando o if e um else, né? E esse if e else ele vai me dizer se a equação ela tem solução ou não. Ela tem solução real ou não. E aí o que acontece? Se esse delta ele for maior ou igual que zero, eu não vou nem usar o que ele está dizendo, porque a gente vai pensar passo a passo. Se o delta, o D, né, que é o discriminante, vou até botar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o nome dele, né? Discriminante. Certinho? E aí eu vou colocar, se o delta, né, se o discriminante for maior que zero, eu vou imprimir uma mensagem. A minha mensagem vai ser diferente. Vai ser tem raiz real. Certo? Enfim. E se não acontecer, ou seja, se o determinante for menor que zero, eu vou colocar aqui print, não tem raiz real. Aí eu vou seguir a recomendação dele. Percebem? Então aqui, ó, a gente sabe que o D é 1. Tranquilo? E pelo que a gente sabe, né, se o discriminante for maior que zero, ele tem raiz real.
se o discriminante não for maior que zero, for negativo, ele não tem raiz real. Então, pelo que a gente viu aqui, qual era o valor do D, a gente já sabe que deveria ter raiz real. Vamos ver o que é que acontece aqui. Ele diz que tem raiz real, né? Ou seja, ele fez o teste, lógico, ele pegou 1 é maior que zero? Sim, é maior que zero. Então, ele executa esse comando, certo? Como ele entra no if, ele nem entra no else, ele pula o else. Estão entendendo? Ele pula o else. Pode falar, Gelson. Levantou a mão, não sei se foi por acidente, mas se não foi, pode falar. Acho que talvez tenha sido por acidente. Ou não está conseguindo falar. Qualquer coisa pode digitar no chat também. Qualquer dúvida, vocês podem ir falando, tá? Vocês podem ir comentando aí no chat, a gente vai observando. Às vezes, realmente, a galera também aperta sem querer, aí vai mexer em outra coisa, acaba solicitando a fala. Mas qualquer coisa, podem falar também. Então, veja, a gente conseguiu fazer um caso simples, baseado na matemática básica, né? Sobre isso aí. Vamos tentar fazer uma fora do contexto de matemática, né? Vamos pensar assim no contexto. A gente trabalhou ontem sobre IMC, vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu só primeiro ver se aqui ele tem mais algumas informações que é interessante que a gente possa reforçar. Aqui ele tem um exemplo, né? Eu vou usar esse exemplo dele mesmo para a gente colocar lá. Mas aqui ele diz que o else ele é executado somente quando a condição if é falsa. Então, caso essa condição aqui fosse falsa, aí ele entraria no else, certo? Mas quando ele deu verdadeira já de cara, ele deu esse probleminha aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar aqui os valores, tá certo? Deixa eu só pensar aqui como eu poderia mudar para que ele não tivesse solução. Vou colocar 7 aqui, eu acho que pode ser que não tenha solução. Deixa eu executar. Pronto, veja. Se a gente pegar não essa equação, mas essa aqui, ó, uma pequena modificação nela, essa equação aqui, com esses novos coeficientes, ela passa a ter um discriminante igual a menos 3. Estão vendo? Aqui eu já exibi ele para a gente ver. E se a gente executar o if, ele vai fazer um testezinho e vai dizer, nesse cara aí não tem raiz real. Beleza? No exemplo da apresentação, eu vou copiar aqui, ó, do início, né? Ele pegou esses números, mas a gente apaga lá. Posso pegar mais um bloco de código. Aí, novamente, né? Para que serve isso? Imagine que você esteja lá resolvendo um problema, e aí você tem que, em algum ponto do problema, da solução, ficou meio esquisito, tem que ter um bocado de espaço, mas, enfim. Acho que era mais fácil eu ter digitado mesmo, né? Vou tirar esse espacinho. Vamos lá. Print. Pronto, ele entendeu mais ou menos o que era. Pronto, então veja. Aqui é um caso simples para quem não, talvez, né, como a gente tem pessoas de perfil diferente, eventualmente a gente vai abrir mais esse curso para diversos públicos, né? Então aqui é algo mais direto para quem não lembra, talvez, dos detalhes do discriminante da recursão de segundo grau. Vou até fechar aqui, com um parênteses. Aqui ele faz um teste mais simples, né? Ele salva menos 5 no lugar de número, ele faz um teste. Se o número é maior que zero, não é o caso do menos 5, ele imprime, maior ou igual, né? Ele imprime essa daqui, número positivo. Se não, ele imprime que o número é negativo, né? Ele faz o teste. Claro, esses primeiros exemplos, para a gente entender a sintaxe e o uso do if, eles são exemplos que você consegue ver visualmente. Mas na programação, de modo geral, você vai estar fazendo diversas etapas e o seu programa, individualmente, ele vai fazer as decisões por conta própria, né? Eu quero dizer, muitos programas que a gente faz, por exemplo, quando a gente quer calcular soluções de equações, por exemplo, digamos que o nosso programa faça isso,
a gente quer poder alterar os valores dos coeficientes com entradas e aí ele poder fazer o cálculo, né, individualmente. Vamos pensar dessa seguinte forma. Se a gente pegar esse bloco todo aqui, ó, esse bloco onde ele calcula o discriminante, e juntar com esse teste, que está aqui embaixo. Mais um bloquinho de código, vou colocar esse. Vou dar um Enter. Não vou botar o print, né? E aqui eu vou fazer, ó, copiar esse cara. Aí, de novo, esse código, não, eu vou fazer uma pequena alteração. Lembra que eu usei ontem o comando input e o comando float? Eu vou fazer isso, ó, float. Aí, tem um tab aqui, deixa eu ver, float, input. Pronto, ele entendeu. Vou dar um tab para ele digitar tudo, vou apagar esses dois aqui de baixo. O que é que eu estou fazendo? Lembra para que serve o input? O input serve para que o usuário ele consiga lançar valores no coeficiente A, no coeficiente B e no coeficiente C. Certinho? E o float, ele serve para transformar esses números em números de tipo decimal, certinho? Então, agora, esse programa aqui, ele ficou mais interativo. Ele vai permitir que você lance valores, certo? Os valores A, B e C. E aí ele vai calcular o discriminante e ele vai decidir se sua equação vai ter ou não vai ter solução real. Vamos executar aqui. Só tirar o alarme aqui. Pronto, então veja. Aqui ele pede o valor de A. Se a gente usar aqueles mesmos valores que a gente usou, eu simplesmente digito, né? E dou Enter e ele salva nas posições ali de memória. Agora está no C6. Aí ele disse, né? A minha equação tal, que é com esses coeficientes, ela tem raízes reais. Isso aí já é um programa. Por exemplo, claro que ele poderia ser melhorado, poderia ser aprimorado, mas, por exemplo, nas calculadoras científicas, ele tem funções como essa aí, onde você escolhe o solucionador de equações, você coloca os coeficientes e ele diz, ele não só diz se tem solução, ele te dá a solução. Aqui a gente também poderia fazer isso, mas isso aí seria uma segunda etapa, tá? Aqui a gente só está determinando se ela tem ou não tem solução. Belezinha? Vamos voltar aqui para a apresentação. A gente já entendeu dois tipos, né? O if puro, o if que não tem um else, que ele não está preocupado com o caso contrário. O if else, que ele quer que você faça alguma coisa se a condição for verdadeira e alguma coisa se ela não for. E tem o caso, que é o caso mais abrangente, que cobre todas as situações, assim, enfim, desdobramentos mais complexos, que é o if, elif, else. Em outras linguagens de programação, deixa eu voltar aqui para o último bloco, né? De código. Em outras linguagens de programação, você tem um if dentro do if. Por exemplo, o C, por exemplo, você faria da seguinte forma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos tentar aproveitar aqui parte do código que eu fiz. Vou pegar esse exemplo aqui, certo? E vou jogar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programinha, um código, onde ele vai fazer o teste. Se é maior que zero, se é menor que zero, ou se é igual a zero. O programa vai fazer esses três testes. Numa linguagem de programação diferente de Python, por exemplo, com C, ele não tem esse elif que a gente está apresentando agora. Deixa eu mostrar aqui, né, a sintaxe dele. Qual a diferença dele? Ele continua tendo o if sempre é o que faz a abertura aí do comando, só que agora ele tem esse elif aqui, e ele não precisa ter só um elif, ele pode ter vários. E aí, o que ele faz? Ele coloca uma condição, uma segunda condição, uma terceira condição, e assim sucessivamente. A gente vai entender isso, por exemplo, um exemplo que eu normalmente dou na sala de aula, na disciplina, é sobre o imposto de renda. O que é o imposto de renda? O imposto de renda, ele é um imposto que você paga em cima do salário que você recebe. E ele tem faixas de valores.
Ou, por exemplo, esse exemplo aqui deles também é bacana, né? Que a gente construiu antes, que é o exemplo de conceitos. Digamos assim, você tem notas, né? Você corrige a nota de aluno, e aí a escola que você leciona, ela usa o conceito e não a nota pura. Alguns programas de pós-graduação também usam, como se diz, usa a nota através de conceito, né? Então, notas acima de 9 são conceito A. Notas acima de 8 são conceito B, hipoteticamente, né? Aqui ele está definido de outra forma, mas eu estou definindo assim. Notas acima de 7 são conceito C, acima de 6, D e assim sucessivamente, certo? Vai até a F, normalmente. Então, o que acontece? Então, você não vai fazer um teste só, porque o teste if else é só se fosse, por exemplo, assim, maior que 9 é A, menor que 9 é todo o resto é B. Mas não é o caso, a gente tem categorias de notas, então a gente precisa de uma condição para ser A, uma condição para ser B, uma condição para ser C e assim sucessivamente. Beleza? Estão dando para entender? Então, o ELIF ele vai ser aplicado nesse tipo de situação, onde você tem um desdobramento que não é só binário, né? Não é só uma coisa ou outra, né? Tem casos intermediários. Então, em outras linguagens, você faria assim, ó. Vamos pensar nesse caso aqui que eu estou tentando reaproveitar. Se o número for maior que 5, você tem que ele é maior que 0, você tem que ele é positivo, né? Se ele não fosse, em outras linguagens de programação, você abriria outro código de if, como ele está fazendo aí. Estão entendendo? Você teria um if dentro de um if. Isso aí a gente chama em programação de comandos aninhados, que é você jogar um comando dentro de outro comando. Isso é possível fazer, o Python também entende isso. Certo? O que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor, né? Aqui é um número que você definiu, e ele vai fazer um teste. Esse número é maior que 0? Não é. Certo? Então, ele vai ter que ignorar o que está dentro do if aqui e vai ir para o else. Dentro do else tem o if, então ele vai pegar esse número e vai perguntar, ele é menor que 0? Sim, ele é. Então, ele vai imprimir aqui que esse número é negativo. Certo? E o else, como ele já satisfez essa condição, ele pula. Certo? Se eu trocar aqui, por exemplo, para 0, o que é que acontece? Aí ele não entra no primeiro, né? Porque ele não é maior que 0. Ele entra no else e vai tentar entrar no if de novo. Ele é menor que 0? Não é. Ele é 0. Então ele pula e imprime o que está dentro do else. Então, numa programação como Python, Java, se eu não me engano, e outras, a gente tem essa estrutura de if dentro de if. Só que o Python, para simplificar, o que é que ele faz? Ele usa o elif, certo? Só que o elif ele precisa de uma condição, ele até já completou aqui, ó. O elif ele precisa nesse elif aqui, ele não é que nem o else. Note que o else, como é todos os outros casos, você não escreve nada aqui como condição, certo? Mas no elif você tem que definir qual é o caso que você quer testar aqui, certo? Se tivesse mais de um caso, aqui como é maior, menor, igual, só tem 3. Mas pode ter outros casos que tem mais, né? Como no caso do conceito ali. E aí a gente tem esse caso. Veja que ele simplifica um pouco, né? Quando a gente botava um else dentro do outro, ficava às vezes meio complicado, certinho? Mas com esse elif eu consigo escrever vários comandos, várias linhas, sem complicar muito, tá? Fica mais simples. Isso é mais uma das vantagens do Python. Tranquilo? Dando para entender? Alguma dúvida? Algum detalhe? Pois bem, então a gente vai pegar também esse caso aqui, né, para executar, que vai ser o determinador de notas. Então, por exemplo, se o sistema da escola que você trabalha é bacana, né? Dando para acompanhar. Se o sistema da escola que você trabalha, por exemplo, a gente trabalha na Universidade Federal de Pernambuco com o SIGA atualmente, né? Então,
quando você joga valores no sistema, ele já faz a classificação se o aluno está aprovado ou não. Essencialmente, o que ele está fazendo são ifs. Né? E você joga o valor da primeira unidade, o valor da segunda unidade e o valor da terceira unidade. Quando você faz isso, automaticamente o programa ele já vai... Só um minuto. Meu Deus. Hoje a bruxa está solta. Caiu aqui o negocinho. Então, veja. Quando você vai lançando as notas da primeira, da segunda e terceira unidade, no sistema do SIGA, por exemplo, ele automaticamente ele vai calculando a média do aluno. E a partir da média do aluno, ele vai classificar o aluno como aprovado, precisando de final ou reprovado. Tem outras coisas também, né? Por exemplo, precisando de segunda chamada, não definido, mas é tudo um if, certo? O que está por ali por trás é uma programação com ifs. Você joga valores, ele faz uma continha parecido com o que a gente fez aqui, ó. Suponha que no lugar de ABC fossem... Deixa eu parar aqui, eu não quero executar isso de novo. Como eu parei bruscamente, ele apareceu a mensagem de erro, mas é aquele código que a gente executou antes, tá? Imagine que no lugar de ABC fosse as notas, né? N1, N2, N3 e aqui a média aritmética das três. E aí o if serviria para classificar. Se você tem mais do que uma classificação, você precisa de um if mais complexo, que é o if com elif. Por exemplo, se você quisesse classificar se a pessoa vai precisar de final, vai ter direito à recuperação. Por exemplo, na universidade, se você fica com... nas primeiras 3 unidades, você consegue uma média, pelo menos 3. Claro que não é o caso de vocês ficam sempre bem acima disso, mas se você fica com média pelo menos 3, você tem direito à final. Se ficou abaixo, você já é reprovado direto. Se você passa de 7, você está aprovado por média, e aí, enfim. Só para dar uma ideia de situações onde você usa o if, tá bom? Ok. Deixa eu voltar aqui. Eu ia fazer o exemplo do conceito, né? Então, vamos botar assim, N1. Deixar assim, né? Eu vou digitar a primeira nota, a segunda nota, ele já me sugeriu fazer assim, eu vou usar só 2 notas, e aí eu vou calcular a média. Como é que eu calculo a média? A média eu vou usar a aritmética, que é a soma dos dois. Tem outras médias, né? Por exemplo, eu poderia usar a média geométrica, a média harmônica, que não são muito usadas na prática, não. Mas tem a média ponderada, por exemplo. A ponderada é mais interessante no seguinte sentido, né? Vamos mudar aqui alguma coisa, né? Vamos pensar que a primeira nota tivesse peso 4 e a segunda nota tivesse peso 6. Não sei se vocês... enfim. Lembram exatamente da média ponderada, mas é isso. Basicamente, a gente multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos, tá bom? Então, o que acontece? Se a nota final desse aluno, calculada essa média aí, tiver acima de 7, esse aluno está aprovado. Se tiver acima de 5, ele está de recuperação, e se ele tiver abaixo de 5, ele está reprovado, né? Vamos executar aqui. Vamos supor, vou botar aqui notas, por exemplo, como tem pesos, eu vou botar uma nota alta na segunda, na primeira, e uma nota menor na segunda. Qual é a situação dele? Ele ficou de recuperação. Se a gente ainda quiser, ó, a gente pode ver a nota final dele. Eu posso até botar aqui, ó, antes. Uma pergunta para vocês, né? Se eu colocar, por exemplo, um print nota aqui. Opa. Média, né? Na verdade. Print média aqui. E executar. Vamos supor agora, vou usar outras notas, tá? Vou usar uma nota que o aluno esteja aprovado. Vou botar 8 na primeira e 9 na segunda.
ele está aprovado e ele imprimiu a nota aqui. Certinho? E aí vamos voltar a outra situação. Essa média que ele está dentro do if, do if da nota ser maior que 7. Se eu faço, por exemplo, outros valores de nota, tipo aquele que eu tinha colocado antes, 8 e 4, ele já não imprime, tá vendo? Porque está aqui. Só está no primeiro. Se eu quisesse que ele imprimisse a nota em qualquer situação, eu faria o seguinte, eu sairia do if. Para sair do if, eu tenho que voltar para tá sem tab, né? Tá colado na barra cinza aqui, né? Na margem do bloco e colocar aqui, ó, print média. Então, dessa forma aí, ele não depende de nenhuma condição. Ele vai terminar de fazer a classificação do aluno aqui e vai imprimir a média sempre. Eu vou botar aqui agora notas bem ruins para ver que ele vai imprimir de toda forma. Aí, ó, imprimiu a nota do aluno e classificou ele como reprovado. Então, para que eu estou reforçando isso? É para a gente prestar atenção que o tab em Python é uma coisa importante, né? É como a linguagem, como o executor, né? O Colab vai entender como você quer executar o código. Se você não usar o tab, ele não vai entender que aquilo está dentro do if, né? Está dentro daquele bloco do if. Então, é importante, sempre que a gente fizer, a gente lembrar desses espacinhos aí. Que a gente usa essa tecla tab, que é em cima do caps lock do teclado, certo? Se vocês estiverem com o teclado aí, é só olhar em cima do caps lock, tem a teclinha tab. Certinho? Pronto. Então, aqui a gente viu 3 exemplos, né? Um exemplo onde a gente usa o if comum, o if com else, e aí o if, elif, else. Tem outros exemplos, certo, de possíveis a dar, mas eu coloquei um bloquinho de código no como se diz, no Classroom. Eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Deixa eu só ver aqui de informações que a gente tem a mais. Podemos ter vários elifs, né? Como eu disse. O exemplo interessante talvez seja o do imposto de renda mesmo, né? Mas aqui eu tenho só um elif. Vamos botar o seguinte, vamos pensar no caso, vamos pegar esse mesmo bloco de código e vamos pensar agora não só em aprovação, recuperação e reprovação. Vamos pensar em conceito. E aí, para conceito, eu vou dizer o seguinte, que se é maior que 9, eu vou chamar de conceito A. Se é maior que 8, eu vou chamar... Claro que cada escola adota um sistema de conceitos, né? Mas aí ele já me sugeriu, vou adotar. Esse daqui não, eu vou fechar. Então, vamos pensar. O que é que ele está falando, né? O que é que ele está falando? Ele está dizendo, deixa eu ver se faltou uma coisinha aqui. Ó. Um detalhe, quando você vê o sublinhado vermelho, você sabe que está faltando alguma coisa. No meu caso, está faltando a aspa, né? Porque isso, o conceito, é uma mensagem, ela tem que estar determinada como texto, que é com essas aspinhas aí. Pronto, agora está perfeito. Então, veja, se o aluno ficar acima de 9, ele vai receber a declaração que ele está com conceito A. Se ele ficar acima de 8, ele está com conceito B. Se ele tiver acima de 7, ele está com conceito C e assim sucessivamente, né? Veja um detalhe. O if, ele é excludente. Então, primeiramente, ele testa se a sua nota, se a sua média está acima de 9. Certo? Se não tiver, aí ele entra no segundo. Aí alguém poderia perguntar, mas, por exemplo, 9,5 é maior que 9 e é maior que 8. Os dois vão sair as duas mensagens? Não. Porque o que acontece? Ele só entra no elif se ele não tiver entrado no if anterior, certo? Então, se você botar 9,5, ele entra nessa primeira mensagem e os outros ele simplesmente pula. Ele ignora esses outros aqui, tá?
Ele só vai entrar nesse segundo se o primeiro já for falso. Estão entendendo? Pode parecer óbvio, né, para quem conhece, mas para quem não conhece, talvez valha a pena ter reforçado desse modo, tá? Então, nesse caso aí, vamos reexecutar para ver o que acontece. Se eu botar notas altas, né, tipo 9.4 e 9. Essa pessoa vai ficar com o conceito A e nota 9.16. Certinho? Se eu colocar mais uma vez, mais um textinho. Se eu botar 8, tá? 9 no primeiro e 6 no segundo. Essa pessoa foi aprovada, mas ela caiu no conceito 7 ali, né? No conceito média maior que 7, que é conceito C. Certinho? Deu para entender? Então, muitas das ferramentas que a gente usa, por exemplo, quem trabalha para o Estado, também, né, lança notas como professor e tudo mais, o que está por trás daquilo ali são códigozinhos como esse, né? Claro que a gente não vê, porque o ideal é que para o usuário comum, o usuário que não conhece nada de programação, etc., as coisas estejam mais simples possível, né? Que esconda tudo isso, mas se você olhar, ó, por exemplo, se eu apertar numa coisinha aqui para a gente dar uma olhada, peraí. Não é bem o que eu estava imaginando. Deixa eu ver aqui. Eu posso ver o HTML, o código dessas. Agora eu esqueci como é que eu vejo aqui. Deixa eu ver. Problemas. Não, acho que não é isso não. Deixa eu ver aqui em outro lugar se eu consigo ver o HTML. Queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui está a página, né? Deixa eu ver. Porque o que acontece? Todas as páginas de computação, de sites, né, de modo geral, elas têm um código por trás dela. Deixa eu testar aqui, porque talvez aqui seja mais fácil. Não, esqueci o comandinho. Depois eu mostro na próxima. Mas, às vezes, a gente consegue ver o HTML do código. Eu esqueci como é que eu vejo isso. Enfim. O que acontece? Esses sites aqui que estão prontos para serem usados e tudo mais, eles têm um código por trás da funcionalidade dele, né? Deixa eu voltar para cá. Ele tem um código por trás da funcionalidade dele. O SIGA, o sistema da prefeitura, de lançamento de notas de escolas municipais, estaduais, etc. Eles têm os códigos por trás, onde eles omitem, né? Eles omitem todo esse código e te dão apenas o que eles chamam de front-end, né? Que é F12, né? Lucas falou. Deixa eu ver se o F12 funciona aqui. Não. Não, e aqui? Estou com a distribuição Ubuntu. Aqui talvez isso modifique algumas coisas. Mas eu não estou conseguindo ver o HTML. Depois a gente vê isso. É só um detalhe que eu queria dizer para vocês, mas nada importante, nada essencial para a aula. Então, veja. A gente tem, então, por trás de muitas ferramentas que a gente usa, esses códigos de programação, né? Deixa eu voltar aqui. A gente está praticamente finalizando essa apresentação, né? Então é isso. Aqui temos alguns exemplos práticos. Eu vou deixar esses para vocês executarem, tentar executar. Isso daí basicamente é um classificador de número, se ele é par ou ímpar. O que vale a pena a gente comentar nesse caso é o seguinte: esse símbolo aqui, o porcentagem, ele não é o percentual que a gente usa em matemática normalmente, né? Em Python, ele vai ser a divisão inteira, certo? Ele vai dividir esse número aqui por 2 e o resultado disso vai ser o resto dessa divisão inteira, né? Então, por exemplo, se você pegar 4 e dividir por 2, a divisão inteira por 2 dá resto 0. Se fosse 5, dá resto 1. Então, aqui, esse if, ele classifica. Se esse número for 0, né? Se o resto for 0, é porque ele é par, certo? Se ele for não for 0, né? No caso, vai ter que ser 1, mas enfim,
ele está botando todos os casos. Se não for 0, ele vai ser ímpar. Belezinha? Vocês podem testar depois e eu posso também colocar isso como rotina para vocês testarem. Eu vou agora trazer aquele exemplo que eu disse para vocês, que tem outros, que eu coloquei lá na apresentação. Deixa eu só tirar isso daqui que está atrapalhando, tem uma coisinha que está atrapalhando aqui. E deixa eu abrir aquele exemplo da aula 3 que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu puxar para cá. Deixa eu colocar, deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês já. Pronto, então vejam. Aqui tem algumas bibliotecas que eu não apresentei, então não vamos entrar em detalhes. Eu só quero que vocês entendam a funcionalidade de um login, por exemplo, de um site, de um programa, etc. Então, o que acontece? Eu criei, ó, estão vendo aqui essa apresentaçãozinha, esse nickname e a senha. Eu criei essa, digamos, janela de login, certo? Que vai permitir a gente logar, poderia ser num site, poderia ser um programa, um site de apostas, não recomendo apostas, só estou comentando. Cuidado com o site do Tigrinho. Então, enfim, a gente faria o login basicamente nesse tipo de coisa. Né? Então, aqui ó, ele tem algumas ferramentas que ele permite criar janelinhas, widgets, o comando do Python para criar essas janelinhas, tá? Aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, porque aí só se vocês quisessem desenvolver alguma ferramenta desse tipo. E aí vai depender da especificidade e do interesse de cada um. Aqui a gente só quer mostrar mesmo um login funcionando. O que acontece? Vou dar alguns detalhes, algumas coisas simples, que é o seguinte, a gente tem um banco de dados, que são os logins de usuários, certo? Aqui a gente tem o banco de dados, né? DB é de database, banco de dados, e aqui a gente tem 3 usuários dentro desse sistema, que é o admin, 1, 2, 3, 4. Claro, isso aqui é uma senha fictícia, né? Não recomendo também botar senhas tão simples. E a gente tem 2 usuários, o user1 e o user2. E aqui é toda a parte onde ele vai criar aqui, ó, esses campos de entrada. Com esses comandos, ele criou essa interface aqui, certo? De login e senha, para ficar bonitinho para o usuário, beleza? Aqui são funções, como eu disse, a gente ainda vai ver isso mais para frente, eu não vou apresentar agora, e aqui tem a mensagem de saída também que ele vai colocar, enfim. Eu vou executar só para que a gente veja funcionando. Quando eu executo, ele vai criar, se ele conseguir executar aí, tá? Deixa eu ver se já está podendo digitar. Não, ele vai refazer. Quando ele executa, ele já tem, como eu disse, 3 usuários dentro do sistema, né? Que são admin, user1 e user2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar logar com um desses que a gente já tem cadastrado no sistema. Então eu vou colocar admin, certo? E eu vou colocar uma senha errada, 1, 2, 3, 5, certo? E aí eu executo, ó, eles aqui. Erro de login, nickname ou senha incorretos, como deveria funcionar um login, né, de algum site. E agora se eu corrigir, vou mudar só o último, vamos tentar. Pronto, agora ele deu o login bem sucedido. Por quê? Porque o meu nome e a minha senha tá lá dentro dos usuários. Observa que ele usa o que a gente usou aqui, né, que é um elif. Ele vai comparar. Como eu disse, eu só quero, nesse exemplo, mostrar possíveis usos de um if, de um else, para uma aplicação fora da matemática, né, em algum site em particular. Outra coisa que eu fiz aqui, né, para que a gente pudesse, foi uma possibilidade de cadastro. Se eu quiser cadastrar, por exemplo, eu vou criar um cadastro aqui. Marcílio. Eu vou usar o login, o nomezinho que eu normalmente uso para o meu e-mail, né, que é o Marcílio FTS. São as iniciais, né? Meu nome, vou colocar uma senha.
Vou botar 3322. 3322. Beleza. Se eu apertar login, obviamente ele não vai logar, né? Ele vai dizer que nickname e senha estão incorretos, porque não existe no banco de dados. Se eu apertar cadastre-se, ele vai cadastrar, né? Ele disse usuário Marcílio FDS cadastrado com sucesso. Agora, se eu tentar fazer login, ele permite. Perceberam? E ele está alterando o banco de dados aqui. Eu vou imprimir o banco de dados novo, atualizado. Ó. Pronto, aqui. Ó. Tá vendo? Com o meu login, que eu crio, meu nickname, na verdade, e a minha senha. Que eu poderia fazer diversos, né? Por exemplo, pegar a Maria. Eu vou botar uma senha, sei lá, Jujuba. Aqui eu vou cadastrar. Certo? Ele cadastrou. Se eu tentar fazer login, ele funciona. Diz que bem-vindo, Maria. E aí eu posso ver o DB. Ele vai ter agora um nome a mais, um usuário a mais, que é Maria e Jujuba. Estão vendo? É assim que funciona, claro. A muito grosso modo, um cadastro em site. Certo? Você faz login. Claro que você precisa de muito mais informações que isso. Mas essa é a ideia básica. Você tem um banco de dados, que é como se diz. Observem que esse banco de dados aqui, ele é que tipo de estrutura de dados em Python? Aqui a gente apresentou na aula passada. Alguém gostaria de dizer? Pode dizer pelo chat também. Isso aí é qual estrutura? A gente viu listas, a gente viu tuplas, a gente viu conjuntos, né, sets, e a gente viu dicionários. Isso aí é qual tipo? Vocês lembram? Esse que tem chaves e valores aqui, né? Chaves e valores e essas chavezinhas aqui. Dicionário, justamente, João Paulo. Então, ele está salvo como dicionário. A vantagem do dicionário é que, por exemplo, se você sabe a chave, você encontra o valor indexando por ela, né? Vamos ver aqui se ele usou em algum momento essa ideia de chave e valor. Aqui ele está extraindo com valor, tá vendo? Ele pega nickname, ele encontra os valores aqui. Mas, enfim, é isso. Tranquilo? Deu para entender as funcionalidades, etc. Claro, isso aqui é um exemplo que, apesar de simples, né, ele é bem curtinho o código. Se vocês pegarem, vocês podem ir manipulando, brincando com algumas coisas. Também não é muito difícil. Basta entender como funciona essa biblioteca. Vocês conseguem fazer um login para vocês brincarem aí, fazer alguma coisa. Então é isso. Basicamente é isso. Eu vou aqui finalizar, tá? Tem mais um exemplo prático aqui, vocês podem ver depois. E é essa função do if e do else, certinho? Fazer desdobramentos possíveis para seu código, para sua programação. Eu vou paralisar aqui a gravação e a gente vai se despedindo, tá? Parar a gravação.